A Amy Maeda eu conheci aqui no Japão, por conta de uma amiga em comum, né, a Amy? Apesar dessa Isso, amiga em comum, a gente só foi se encontrar uma vez aqui no Japão, né? é verdade. Mas a Amy, gente, a Amy é engenheira, com pós-graduação em administração, abandonou essa carreira toda, foi se aventurar no mundo gastronômico, né, Amy? Fez a Verdade. faculdade de gastronomia, trabalhou na área e hoje está no Japão, então vai ter que contar um pouquinho essa história. O pessoal está chegando. Olha, a Lu chegou, amigona nossa de grupo, né? Verdade. E Verdade. o Sato também mandando. F Sato te Ah, é o mandando um Fábio. oi, Fábio Sato. tá? Amy, vamos contar para o pessoal como que você veio aqui para o Japão a primeira vez. A primeira vez foi na década de 90. Eu ainda fazia a faculdade de engenharia e eu vim num esquema que a gente fala arubaito, né? A gente chama de arubaito, que é a mesma coisa que trabalho temporário. Você Então veio eu com vi, data para chegar e data para ir embora, né, Amy? exato, exato, data, principalmente data para ir embora. Então, o que aconteceu? Foi no período das férias da faculdade, né? As férias de verão, as férias de 3 meses. Então, eu vim uma primeira vez, vim uma segunda vez, né, 2 férias seguidas, e só não vim a terceira vez porque no ano que era para isso ter acontecido, eu ia me formar. Então, eu já, além de ter a formatura, eu ia perder a condição de estudante, aí já não era mais válido isso daí. E você E veio, quando você chegou aqui no Japão, o que foi seu sentimento, sua impressão? Você gostou tanto que você quis voltar no ano seguinte? Porque geralmente as pessoas que sim, estão na faculdade e utilizam esse arubaito, né, que a gente chama para vir uhum. para cá, é porque vem para conhecer o país, nem trabalha tanto assim, vai ali só para ganhar um dinheirinho para ir conhecer mais lugares, né? Você não veio 2 vezes. O que foi que te atraiu aqui no Japão para isso? Bom, a primeira vez eu, na verdade, eu já tinha vindo uma vez na adolescência, mas essa daí, assim, digamos, talvez não conte muito porque eu era adolescente, então a gente fica meio deslumbrado, assim, né? Mas mesmo assim, eu quis voltar. Aí por isso que quando surgiu essa oportunidade do Arubaito, eu quis ir, eu fiz questão de ir, porque como eu já tinha vindo na adolescência a passeio, então eu quis voltar. Eu tive essa oportunidade de vir a trabalho, então eu vim. Só que a trabalho é outro esquema, né? Porque a gente trabalhava igual os decassegues que já estavam aqui. Não tinha diferença. Né? A única diferença é que a gente só tinha data para volta, só. Mas o trabalho era igual, as condições eram iguais. Mas mesmo assim, eu acho que a vontade que eu tinha, eu não sei se é a ancestralidade que fala mais alto, mas eu gostei tanto que, como você bem disse, eu quis voltar no ano seguinte, eu mal via passar, eu voltei da primeira vez, já na minha cabeça, eu vou voltar ano que vem. Se tiver de novo esse programa, eu volto ano que vem. E foi o que aconteceu. Eu vim nas 2 vezes que eu pude, eu, E eu qual vim. foi assim a sua impressão do Japão quando você veio? O que foi que te chamou mais atenção? Você veio, ficou só trabalhando em fábrica ou foi realmente passear, foi As, conhecer? Como foi? as 2 vezes eu trabalhei em fábrica. A primeira vez foi uma fábrica de eletrônicos, a segunda vez foi numa fábrica na Suzuki, né? Suzuki Motors, em Kosai. E a primeira impressão que eu tive mesmo, a primeira foi a de organização. Aí depois que a gente vem, se estabelece, aí a gente vê, né, a segurança, a educação, né?
Então, acho que basicamente essas três coisas assim me chamaram a atenção e até hoje me chamam a Aí atenção, né? você foi Organização. embora para o Brasil, terminou sua faculdade, começou a trabalhar lá na área. Não pensava mais em vir para cá. Olha, eu pensava assim, mas os empre... eu, as oportunidades de trabalho que eu tive no Brasil na área da engenharia foram só em empresas americanas. Eu trabalhei em três, né? Todas americanas. Então, assim, não tinha morrido no começo, né? A gente é mais novo, a gente acredita mais. Então, eu sempre tive essa. Eu sempre achei que um dia eu fosse ser transferida, né? Você tinha um Logicamente que sonho de trabalhar numa tinha, empresa, por sim, exemplo, e vir para cá sim. trabalho. Logicamente que se fosse uma multinacional japonesa, talvez as coisas fossem um pouco mais fáceis, né? Mas, enfim, não aconteceu. Eu acabei trabalhando nessas empresas que eram de origem americana, sonhei que um dia eu pudesse ser transferida, sei lá, para os Estados Unidos, né? Mas isso não aconteceu e a idade foi passando, o tempo foi passando, e aí eu já estava chegando nos 40. E aí eu já tinha decidido que eu não ia mais, não que eu não ia mais brigar por isso, mas que para mim já estava bom. Eu já tinha chegado num nível, né, da minha carreira que eu já estava meio que satisfeita e eu já estava meio que me preparando. Comecei a pensar, eu tenho que pensar na minha aposentadoria agora, daqui para frente, né? Então vou começar a sossegar um pouco, a me conformar, né? Só que aí, em 2015, eu fui mandada embora, né? Veio uma crise e eu fui mandada embora. E aí que parece que a vida ela não deixa, ela vê que você se acomoda e ela te trata, né? Te dá um Acorda. corda, que é isso? Você tá achando que você vai ficar aí sem fazer nada, né? Alguma coisa assim. E aí aconteceu isso, né? E aí eu já estava mais madura e aí eu comecei a pensar em outras alternativas, né? Que não só a engenharia, porque cá entre nós, né? Eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu pensei, nossa, eu vou ter que fazer tudo de novo, eu vou ter que elaborar um currículo, de repente até procurar alguma consultoria especializada, porque que empresa que hoje contrata uma pessoa na casa dos 40, né, com toda a bagagem que eu tinha, o salário, o meu último salário, né, ia ser um desafio. Então, aquilo tudo, nossa senhora, eu pensei, nossa, que peso, Vou para não dizer mudar. outra coisa. Eu vou Foi fazer quando outra você coisa. escolheu a Ou, gastronomia. exato, Mas você já exato. gostava de cozinhar em casa, de Já, receber já, amigos, fazer aquela já. comidinha gostosa ou Sim, não? Foi. Opa, tem sim. gente que está falando que está nessa fase aí de receber os amigos em casa lá. Eu a cozinhar era o meu hobby. Era, né, porque o trabalho em empresa, em escritório, ele também era muito maçante, né? Apesar de não ser um trabalho físico, mas era um trabalho mental. Então isso também causava muito estresse, a gente tinha muita pressão. Então, cozinhar para mim era uma válvula de escape. Eu já gostava, já desde da minha época novinha, né? Mas foi de fato quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu entrei para o mercado de trabalho, que aí eu comecei a usar a cozinha como uma válvula de escape, né? Mais para mim, né? Então eu passei a cultivar isso, né? E era uma coisa que me agradava muito, desde a escolha
dos ingredientes, né? Podia ser um omelete. Às vezes eu saía do trabalho numa quarta-feira, saía do escritório numa quarta-feira e pensava assim, ah não, eu vou fazer um omelete hoje, uma coisa mais rápida, tô cansada, sai tarde. Mas mesmo assim, eu não, mas espera aí. Eu acho que eu vou colocar uns cogumelos, talvez eu compre um vinho. Aí eu passava no mercado. E aí já voltava para casa, já na volta de casa, já com algumas coisinhas e fazia lá o que eu tinha que fazer e para mim, nossa, aí eu zerava mesmo e estava novinha no dia Mas seguinte. você foi fazer a faculdade pensando em entrar para a área e trabalhar? Ou quando você A fez a faculdade, você princípio, já tinha intenção de vir para o Japão? Não sei. não, Eu não. quero chegar Nem nessa uma coisa parte de nem quando outra. você chegou aqui para o Japão, para as Ah, pessoas, tá. para você contar para a gente como que você veio parar aqui. Então, nem uma coisa nem outra. Eu resolvi fazer gastronomia porque eu vi que eu ia demorar muito para me recolocar. Então, para não ficar naquele estresse, eu pensei, eu preciso ocupar minha mente. E aí eu fui procurar uma faculdade de gastronomia, entrei para a faculdade de gastronomia, né, com a ilusão, né, de tipo, ah, se eu arrumar um trabalho de novo, se eu voltar para minha área de novo, eu consigo levar essa faculdade aqui, né? Então, beleza. Só que logo no primeiro mês de aula, eu entrei no segundo semestre de 2015, na Anhembi Morumbi. No primeiro mês de aula, eu fiquei tão maravilhada com o curso, tão fascinada e tão envolvida, que parece que eu dei uma ordem, eu mesma que dei uma ordem para mim e para o universo. Eu não vou arrumar mais, eu não posso arrumar um emprego. Eu tenho que me dedicar a isso aqui 100%. Essa faculdade vai me exigir isso, se eu quiser fazer bem feito. E aí foi. E aí foi. Eu não tinha ideia, assim, de trabalhar com isso, não naquele momento, né? Talvez no futuro, mais lá para frente eu poderia trabalhar nesse ramo, mas não naquele momento. E aí que assim, as oportunidades apareceram. Quando eu vi, eu estava trabalhando eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava na culinária da Lu, né? Fiz meu estágio lá, que foi a nossa, né? Nossa amiga que nos E a nossa apresentou, né? amiga, exato, exato. Eu arrumei um outro trabalho também que eu achei que era um ramo totalmente desconhecido para mim, que era o ramo do food design, né? Que é você montar pratos para fotos de publicidade, revista, enfim, né? Eu tinha uma parceria com uma fotógrafa profissional, ela que me chamou para isso, ela que me apresentou esse tipo de trabalho, e aí eu comecei. E aí quando eu vi, eu estava com essas 2 opções, né? E, enfim, estava feliz, estava E como que você levando. veio parar aqui no Japão, então, dona Amy? Conta. Por Eu acho que quê? é o que o pessoal quer saber. Porque aí, em 2016, se não me engano, ou 17, não me lembro agora. Mais ou menos um ano e meio depois que eu saí da empresa, o meu marido foi mandado embora. Aí a casa caiu. Porque aí o meu trabalho na área não pagava nem o condomínio do prédio que a gente morava, né? Então a casa caiu, então aí a gente teve que pensar em algumas coisas, né? E aí que começou a nascer essa ideia de ir para o Japão. A gente tinha visto outros amigos, não indo para o Japão, mas indo para outros países, Estados Unidos principalmente. A gente teve, nessa época, 2015, 2016, teve uma enxurrada, tipo um êxodo de amigos indo morar no exterior, né? E a maioria nos Estados Unidos. E aí foi meio que também, né, influenciado por isso. Aí a gente começou a trabalhar essa ideia de ir para fora, né? O Japão, a questão do Japão veio por conta de visto, né? E Estados Unidos, apesar de eu falar inglês,
Eu nunca viajei para os Estados Unidos. Eu conheço do que eu sei de fora, apesar de ter trabalhado também em empresas americanas, mas eu nunca viajei para os Estados Unidos. E então foi a opção que a gente encontrou, né? Vir parar no Japão. E aí a gente amadureceu essa ideia, levou um tempo para isso, porque a gente teria que vir como decassegue, né, para trabalhar em fábrica. Então a gente teve que amadurecer bem essa ideia, porque uma coisa é você vir quando você tem 20, 25 aninhos, né? E por um curto período. Aí outra coisa é você vir depois dos 40 e já pensando em sobrevivência, né? A questão da sobrevivência. O meu marido, o Hélio, ele teve uma experiência um pouco diferente, né? Só para contar, fugir um pouco. Ele já tinha morado aqui, né? Antes, né? Aliás, a gente se conheceu depois disso. Ele já tinha vivido aqui 3 anos e meio. Quando ele terminou o colégio em São Paulo, no Brasil, aí ele veio para cá com os pais e ficou aqui, morou aqui 3 anos e meio, voltou, aí depois entrou na faculdade, aí que a gente se conheceu e blá, 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 blá. Então, a gente já sabia o que a gente ia encontrar, né? A gente Então, já quando sabia você veio preparada para isso, Já, para eu vi, sim. o que você ia encontrar aqui, que não era um sonho de todo mundo que acha que chegar aqui no Japão é tudo muito fácil, que é primeiro mundo, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ficar muito rica. O pessoal tem um pouco essa ilusão, né? Que vai ficar rico, vai ganhar rios de dinheiro, E né? o E que não que é bem você assim. sentiu? Não, então, ele veio Uhum. e você veio junto, como que foi? Você veio depois, né? É, o Hélio, eu vim depois, o Hélio veio primeiro, né? Porque aí eu ainda estava fazendo, eu estava no último semestre da faculdade. Então eu tinha que terminar, eu tinha que me formar. Aí nisso o Hélio veio e veio assim, numa condição assim, se achar que não vale a pena, volta. E aí a gente se vira aqui no Brasil. Mas não, ele ficou, aí depois de 6 meses, né, que ele se estabeleceu, aí ele falou, não, agora você pode vir, agora venha. Aí eu vim, aí eu comecei a arrumar minhas malas para vir e cheguei aqui. Quase um ano depois que ele já estava aqui, eu cheguei aqui. E você sentiu mesmo a diferença dessa vez que você veio a primeira vez com data marcada para voltar e Olha, dessa vez que você veio sabendo que ia ter que encarar essa rotina de trabalhar em fábrica, olha, foi uma coisa até surpreendente, porque eu achei que eu fosse sofrer. Eu achei, sei lá, eu achei que eu não fosse gostar. Não, eu adorei. Foi como das outras vezes que eu tinha vindo. Então, e foi até melhor. Achei até melhor agora, porque eu vim meio que sem tempo para voltar, né? Meio que sem data para voltar. Então, eu vim mais tranquila, sei lá. E a gente vê, assim, a gente está mais maduro também, né? Então, acho que a gente acaba lidando melhor, né, com as situações. Porque o tipo de trabalho não mudou nada, o salário também acho que não mudou nada desde aquela época, né? Mas o que muda é a gente, né? Então, tranquilo, foi bem tranquilo. Lógico, tem dias que a gente reclama, você sabe disso, né? É cansativo aqui a rotina, é desgastante. A gente quer fazer algumas coisas, não consegue. Veio essa pandemia, agora piorou tudo, que a nossa intenção era vir aqui e conhecer, né? Porque das outras vezes, como fiquei curto período, nem pude passear muito. O Hélio, quando ele veio, apesar de ter ficado 3 anos e meio, ele veio com a família e eles vieram com uma meta, né? Que era juntar tantos e voltar para o Brasil. Então não tinha também essa de ficar saindo, passeando, né? Eles tinham que juntar essa grana e vir embora.
Aí agora não, agora a gente, não que a gente veio esbanjar, né? A gente tem as nossas coisinhas para resolver lá no Brasil, mas também a gente veio com essa intenção, né? Não, se é para sofrer, a gente sofre no Brasil, sofre em português, né? Não sofre aqui. Veio com a intenção também de conhecer um pouco Sim, e poder sim, aproveitar um pouco dessa cultura aqui, né? sem E eu lembro dúvida. assim, a gente está refazendo essa live, né? Porque muitas É, pessoas acabaram, a gente não conseguiu gravar. Insta, hoje você é... nos ajude, por favor. Mas assim, eu lembro que na primeira live você comentou com a gente, né? Que assim, você chegou aqui, você sentiu uma diferença muito grande, porque você sente aqui no Japão essa questão da segurança, né? Essa questão da tranquilidade de você deitar a cabeça. Conta um pouquinho pra gente, Amy, disso. Vamos relembrar nossa Sim, primeira sim. live lá. Segurança tanto física quanto mental, né? Segurança física no sentido de você voltar. A gente trabalha 2 turnos, né? Turnos alternados. E 3 horas da manhã você ter a tranquilidade de voltar né, pela rua, enfim, e não ter que ficar se preocupando em parar num semáforo, vidro aberto, aquelas coisas todas, né? Então, uma coisa é a segurança física, que a gente tem, que é a tranquilidade, não vou nem falar nada. E quando eu falo mental, psicológica, né, talvez seja a questão do trabalho, das finanças, né? Que aqui, esse tipo de emprego que a gente está, né, tem. Deu uma baixada no passado lá com a pandemia, mas agora está voltando. Né? A gente está vendo aí mais ofertas. Então, eu acredito, e eu nunca soube de gente aqui que ficou parado de trabalho. Ficou parado porque quis. Né? E não porque não arrumava emprego, não arruma. Porque arruma, sim. Nem que seja temporário, você arruma. Né? Então, de certa forma, uma segurança. Né? Uma coisa que a gente não tem também no Brasil. Né? Como eu falei logo no começo da live, eu fui mandada embora. Para mim aquilo foi um tormento, porque eu já sabia que eu não ia conseguir alguma coisa rápido. E não é só a minha profissão, acho que qualquer profissão lá. Ainda mais hoje, que eu estou sabendo, a gente está vendo as notícias aí, que o negócio lá tá meio feio. Então, aqui, com relação a isso, você vê que o país ele é melhor, né? Ele tem uma estrutura econômica, talvez, né, melhor, né? Esteja mais preparado, né? Quando vem aí uma crise, uma pandemia. Então, isso de certa forma ajuda, né? Tranquiliza a gente. A gente consegue planejar, a gente consegue traçar objetivos, a gente consegue sonhar um pouquinho, né? E A gente nessa consegue rotina sonhar. diária aí que você contou, de 2 turnos, né? É, Você ainda arranjou tempo para estudar, né, Amy? Arrumei. O Sato tá. Antes de você responder essa minha pergunta, o Sato está falando que para engenheiro com experiência, sim, está horrível no Brasil. Ele deve estar lá, Eu, né? eu tô acompanhando, eu tenho meus amigos no Brasil, maioria engenheiros, né, que meu marido também é engenheiro, então o nosso círculo de amizade, a maioria é o pessoal da engenharia. E tá complicado, desde 2015 eu tenho acompanhado aí, poucos conseguiram se recuperar, assim, se recolocar, alguns que se recolocaram foram mandados embora de novo, é um pouco triste. É um pouco triste, porque o Brasil precisa de gente qualificada, né? Não é só de engenheiro, não, em toda a área, viu? O Brasil precisa de gente qualificada. É uma pena, mas, enfim, né? Diferente daqui do Japão, né? Onde você acabou de relatar Uhum. realmente que a gente tem essa segurança, né?
Sim, de sim. se acontecer alguma coisa, você pode procurar, mesmo que temporário, um outro serviço, né? Tem inúmeras opções, você não fica preso Porque somente se é para àquilo, né? resolver, se é para resolver a questão financeira, né? Dinheiro por dinheiro, né? Por falar Então é em só não. dinheiro, o curso que você fez aqui no Japão está super relacionado a dinheiro, né? Porque você, não Sim, satisfeito, eu acho que você tem no sangue essa questão de querer estudar, estudar, sim, estudar, né? sim. Porque fez a faculdade, fez uma pós em administração, depois foi, fez a faculdade de gastronomia, né? E Eu agora acho que eu sou, se eu acho que eu sou uma empenhou em pessoa. alguns cursos aqui. Sim. E como que você conseguiu fazer esse curso no Japão, mesmo com essa rotina difícil de trabalhar em fábrica, de Bom, ter esses dois turnos? Conta um pouco para a gente como que foi que você conseguiu lidar com tudo isso. bom, eu fiz 2 cursos nesse ano que passou, 2020, né? O primeiro curso eu fiz no primeiro semestre, teve duração, se não me engano, de 2 ou 3 meses. E o segundo curso eu fiz no segundo semestre, esse sim, passou, foram 6 meses de curso. Formei agora foi no começo desse ano, inclusive, que terminou o curso, que o curso, na verdade, ele começou em setembro, formei agora. Mas, bom, o primeiro curso nem conta muito, porque foi bem na época que estourou a pandemia e eu fui colocada de molho, né? Eu fiquei em casa, eu fui dispensada do trabalho, fiquei 2 meses em casa, né? Mas não fui mandada embora. Aí a gente volta naquele assunto da segurança, né? Eu Você entrei ficou em naquela casa, ajuda, mas você fiquei em recebia um casa. valor, né, ainda do seu Isso, salário, mesmo sem teve aquele, trabalhar. exato, Acho o que auxílio do governo, né, para o pessoal que foi colocado de layoff, de molho, né, em casa. E aí eu aproveitei. Mas quando eu comprei o curso, eu estava ainda trabalhando. Então, ou seja, eu estava disposta a fazer mesmo trabalhando. Foi uma dádiva terem me colocado de molho. Parece que até fui eu que pedi. Mas enfim. Então, esse daí não conta muito porque eu estava em casa. Né? E aí, então, foi muito tranquilo. Foi bem tranquilo. E eu terminei o curso, 2 semanas depois me chamaram de volta lá para a fábrica. Então, foi uma coisa, acho que, de Deus mesmo. Agora, eu não fiquei satisfeita com esse primeiro curso que eu fiz. Não porque eu achei fraco, mas porque eu queria mais, porque me instigou, na verdade, né? Foi um curso na área de finanças que eu fiz. Então me instigou a ter mais conhecimento naquilo, e aí eu fui procurar um outro curso um pouquinho mais especializado. E aí eu achei, só que era um curso de 6 meses, era uma mentoria, e começava a turma começava em setembro, era acho que agosto. Quando eu vi o anúncio, eu falei, não, eu vou fazer. Eu estava trabalhando, a gente estava, final do ano passado, teve uma retomada um pouco grande, né? Foi, a fábrica ficou bem em Sogashi, bem, a gente muito ficou serviço, né? com muito serviço, hora extra, trabalhando de sábado. Mas eu pensei, se não for agora, eu vou fazer quando isso aí, né? Então vai ser agora. E aí eu comprei o curso e fiz. As aulas eram gravadas, então assim, algumas aulas ao vivo. Eu não tinha muita condição de assistir a aula ao vivo, porque o curso era no Brasil, então tem a questão do fuso horário. Algumas eu conseguia assistir, que eu chegava do Iaquim aqui, aí eu conseguia pegar a aula lá, mas ao vivo lá. Mas a maioria foi na base da gravação mesmo. O que para mim ajudou muito, porque aí eu fazia no meu ritmo. Mas mesmo assim, eu tentei manter a disciplina, né? Se o curso era para ser feito em 6 meses, eu queria terminar em 6 meses. Eu não queria ficar muito para trás, não. Então, tentei, dei assim, o meu máximo e fui até e consegui terminar. E a questão do tempo, né? É assim, né? Eu penso assim, não tem, assim, não existe impossível, né? Para mim, o que existe é falta de planejamento. Coisa impossível, para mim, não existe. É falta de planejamento. Então, foi meio que como é que eu digo?
um contrato, né? Você assina sabe aquela expressão, você assina um contrato com o diabo. Né? Então era assim, não ia ter jeito, eu ia ter que acordar uma hora mais cedo ou dormir uma hora mais tarde, pelo menos, né? Os domingos Se eu dedicar, quero né? se dedicar. Quantas vezes aproveitei, ainda bem que estava na pandemia, porque aí quantas vezes o Hélio ia sozinho no supermercado, eu dava a lista para ele, ele que ia no supermercado, e eu ficava aqui maratonando as aulas que eu não tinha conseguido assistir durante a semana. Era desse jeito. Olha, o que a Era gente tem tão. visto, eu vou te fazer uma pergunta assim, porque eu, né, acho que a gente chegou mais ou menos na mesma época, uns 3 anos aqui no Japão, e eu tenho visto muitas pessoas querendo empreender aqui, muitos estrangeiros, inclusive, não, né? Uhum. E nessa questão de empreender, você nunca pensou em empreender aqui? Por Eu exemplo, penso, eu penso em empreender sim, Ellen, mas não aqui. Honestamente, não aqui. Por enquanto, né? Não, vai que, né? Por enquanto, não penso em empreender aqui. Eu penso em empreender no Brasil, mas também não sei quando. você fica com o seu coração dividido, Brasil, Japão, Fico, eu ou fico. decidiu vir e vou ficar? Não, Não, aqui eu me encontrei. hoje eu tô com o meu coração dividido, porque o Brasil, apesar de ser ruim, De né, tal assim, horrível para engenheiro, como diz o. é ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom, né? Eu vejo muita oportunidade no Brasil. Eu vejo oportunidade também no Japão, óbvio, né? Tanto que a prova está aí. Quantos brasileiros empreendedores bem-sucedidos, né? Então, o Japão também tem muita oportunidade. Mas eu vejo também oportunidade no Brasil. Eu tenho vontade de empreender lá, né? Tenho vontade. Então, assim, hoje eu estou dividida. Essa é uma questão, inclusive, difícil, porque eu estou muito dividida. Agora, com relação a empreender, talvez eu pense mais no Brasil. Mas eu ainda quero ficar aqui, não sei. Talvez eu enxergue alguma coisa Você ainda aqui, tem eu veja algum alguma chance plano de aqui. quanto tempo você vai ficar no Japão ainda? Ou o Japão para você foi algo que você viu como temporário? Vou lá, vou juntar uma grana e vou embora. O que é o Japão para você? Por enquanto, meu visto agora eu consegui renovar esse ano para 5 anos. Então eu resolvi aproveitar esses 5 anos, né? Então eu vou deixar para pensar lá no quarto ano, talvez. Aí eu vou começar a pensar. Mas por enquanto, nesses 5 anos, eu quero fazer um pé de meia, acho que normal, como todo mundo que vem para cá. E aí daí poder decidir, né? Se eu volto para o Brasil, se eu fico mais um pouco, não sei. Mas eu vejo, eu tenho vontade sim eu tenho vontade de voltar ao Brasil, mas tenho também muita vontade de Você ficar tem aqui. planos de continuar estudando ainda, Amy, já que Eu você. tenho, eu tenho sim, Ellen. Aliás, eu brinco com o Hélio, né? Eu falo para ele, não, esse aqui é só mais um curso dos muitos que eu vou fazer ainda. Não, para você ter uma ideia, eu tenho umas ideias. Quem vê vai achar que eu não sei o que eu quero, mas eu tenho vontade ainda de fazer uma faculdade, talvez, de nutrição. Ter vontade é uma coisa, né? Se eu vou fazer isso, ainda não pensei, não planejei isso, ainda não coloquei, ainda não está no meu radar, vamos dizer assim. Só foi um insight que eu tive uns tempos atrás. Por enquanto, estou satisfeita com os cursos com que eu fiz até hoje. Eu já tô bem satisfeita. O AM, quando a gente faz essa entrevista,
que a gente quer saber um pouquinho, como que são essas memórias das pessoas que estão aqui no Japão, né? A pergunta que não quer calar e que as pessoas precisam responder tal para gente, que a gente pergunta é: o que que o Japão é para você? O que que Ah, essa foi? O pergunta, que você espera? O que o essa Japão é para você? pergunta você fez da outra vez na primeira e eu lembro o que eu respondi porque significa muito para mim. Japão para mim é renascimento, porque eu vim para cá, honestamente, eu vim para cá, né, em 2018, pensando uma coisa, né, pensando, sei lá, em resolver meus problemas financeiros, juntar um dinheiro, mas acabou que eu vim também me renovar, sabe, me autoconhecer. Então, eu acho que isso é muito mais do que juntar dinheiro, do que resolver teus problemas, né, tuas dívidas. Isso é muito raso. Então eu acho que renascimento, para mim, o Japão para mim foi um renascimento. Tá sendo, né? Porque eu tô me descobrindo. Então eu tô nesse processo. Então talvez por isso que eu esteja, Tão né, nessa dividida. tão dividida, sabe? Um país que, né, tinha que ser o país dos nossos ancestrais, né? Vim aqui para renascer. Então isso, para mim, isso assim é de uma gratidão, assim, é de um, eu me sinto tão grata de estar aqui, né? Que realmente a gente fica muito dividido, né? O Brasil é a nossa, é minha casa, minha terra natal. Eu amo o Brasil, né? Tenho orgulho de ser brasileira, mas também tenho muito orgulho de ter a ascendência, né? Japonesa, né? De morar num país que é tão lindo, tão maravilhoso. Você sabe que você contando essa experiência, isso me faz lembrar, me ter uma memória de muitas pessoas, de relatos que eu já escutei, inclusive até de familiares, né? Que é assim, você está aqui no Japão, você reclama que o trabalho é pesado, que você tem que acordar cedo, que você tem que fazer 2, 3 turnos, né? Que não é uma vida fácil e que você aguenta, às vezes, por conta do dinheiro, você está longe da família. Aí você alcançou aquele seu objetivo, daí você vai embora para o Brasil. Só que você chega lá no Brasil, você sente muita saudade das coisas do Japão, das praticidades, do que o Japão proporciona, né? Daí você fica nessa. E acaba que cria mesmo essa conexão de ir e vir, né? Não sei, Sim, eu conheço muitas pessoas que vão e voltam e ficam nessa história do Decassegue que vai e volta, né? Vai, vem junto o dinheiro, vai para o Brasil, tenta algo lá, ou fica, usa, curte a vida lá, até o e dinheiro volta. acabar, volta para o Japão, junta mais um dinheiro, mas não é o seu caso, né, Amy? Não, não, definitivamente não é esse meu caso. Eu sei que se eu decidir ir embora para o Brasil, o Japão já não vai ser mais, vai ser a passeio e olhe lá, não vai ser mais para trabalho. Então, se eu decidir voltar para o Brasil, eu vou ter que fincar a raiz lá. É para fincar a raiz lá, é para ficar com a base lá. E aí o Japão vai ser só um passeio, Uma né? lembranças. E lembrança, porque realmente, toda vez que eu penso, não, vou embora pro Brasil, a primeira coisa, não, mas eu vou sentir, eu tô num combine, nossa, eu vou sentir falta desse combine. O pessoal que está no Brasil não sabe o que é combine. Vamos explicar, vai. Eu acho que até sabe, Ellen, porque É, Em São Paulo, na Avenida Paulista, para quem é de São Paulo e frequenta a Avenida Paulista, tem uma rede de supermercado, não sei se você conhece também, Ellen, chama. Ai, como é que. Fui falar, esqueci o nome. Tem uma. Ah, acho que é Hirota. Não sei se você já ouviu falar de uma rede já de ouvi. supermercado. Então, esse Hirota aí, ele abriu tipo um combine, num Uma loja estilo de de um combine ali na conveniência, Avenida. né?
Sim, sim. Que, Inclusive, assim, nossa, a fachadinha, que a fachada é meio inclusive tem os azulzinho. lanchinhos igual daqui. Isso, Ah lá, ó, tá igualzinho, falando, é o Hirota igualzinho. mesmo. Hirota, esse Lanche igual mesmo. daqui. É, Igualzinho. ele fica aberto 24 horas, pessoal, como Não no sei. Brasil, isso eu não sei. Mas aqui essa Não facilidade é sei. demais, né? Você Nossa, tá 24, combine 24 horas e tem tudo. E tem tudo. E o preço, questão de preço, nem é tão exorbitante. Eles mercadinho. não, não enfiam a faca pelo fato de ser, né, de ter cada esquina tem um combine e 24 horas, né? Não Não, o é, não enfiam Hirota não é 24 horas, o ai, ó. Hirota tá Ah, falando. então. Já, Então, eu acho. mesmo Então. porque acho que se fosse 24 horas ia ter que ter muita segurança, né? Eu Aqui não. acredito que sim. Aqui você Aqui, entra. aqui, aqui os combines na madrugada é um atendente, né? Se não me engano, às vezes fica um atendente só, imagina. É E muito ainda tranquilo. estão querendo fazer combine sem atendente, né? Ah, sim. Totalmente automatizado, né? Eu não vi isso ainda por aqui, mas não sei se em Tóquio já tem alguma coisa assim. Bom, mas enfim. É, A Carol tá são te mandando um coisas. oizinho aqui, tá bom? Não sei, é sua amiga, Ah, Carol? Carol, é. Ah, Carol, tem um pessoal rindo. eu falo para ela que ela é minha eterna professora de natação, na época que eu fazia natação. A Lu tá dizendo que tá adorando conhecer as suas histórias. Um pouquinho ela já Ai, que bom. conhece, né? Que bom. A Ellen tá mandando palminhas, Ellen Hideco. Ah, a Ellen trabalhou comigo, a gente se conheceu lá na Xiroque, na fábrica. Marcelo também, falando, minha amada amiga Amy, olha lá, Amy, não deixo ela escutar. Ai, o Brincadeirinha. Marcela é o capa. Olha, Trabalhamos juntos também. é o pessoal da época da engenharia, Época né? da engenharia, várias fases aqui, hein? Pessoal da engenharia, a Carol conheci quando eu me mudei para Jundiaí, a Ellen, sua xará, conheci na fábrica aqui. Aqui no Olha que Japão. coisa, aqui no Japão. Ela voltou para o Brasil e tá aí, a gente se fala de vez em quando pelas redes. E, Amy, acho que para a gente finalizar, eu queria que você me contasse assim a memória que mais vai te marcar assim do Japão. Ai, meu Deus do céu! Você vai lembrar. Eu vou me intrometer na sua entrevista e vou te contar uma memória que eu tenho e que me marcou muito e que eu vou levar assim para sempre. Foi o dia que eu fui com a minha família a Tóquio. Eu, inclusive, já contei essa história num dos posts lá do Café com Você, né? Mas eu vou dar um breve relato. Eu fui com a minha família a Tóquio e eu quis refazer uma foto onde meus avós foram, né? Quando meus avós foram e fizeram essa foto, eu não era nem nascida. E depois que meus avós fizeram, veio minha mãe, fez a foto lá, veio uma tia, fez a foto lá, veio alguns Olha, primos, fizeram a foto nesse mesmo local. Então eu fiz questão, eu andei rios, era um calor insuportável, meus meninos já não aguentavam mais andar, eles eram menores, mas eu fui lá, a gente tirou, eu tenho registro, guardo com o maior carinho. Então, essa é uma lembrança que eu vou carregar pro resto da vida comigo, uma das. Queria uhum. saber de você, qual que é essa lembrança que Nossa você vai Senhora, guardar do Japão? meu Deus, que difícil. Acho que tudo, né? Porque sei lá, antes da pandemia, que a gente tinha se comprometido a todo feriado, né? Os feriados prolongados, né? Que a gente tem 3 feriados prolongados aqui no Japão, né? Que duram uma semana. E aí a gente tinha se programado para viajar todos esses feriados e ficar o máximo de dias possível fora, né? E
Bom, até antes da pandemia, a gente tinha conhecido Osaka e depois a gente conheceu Tóquio, né? Que são as duas cidades, as duas maiores cidades. E sei lá, é o Japão moderno, né? É a imagem que a gente tem do Japão, né? A modernidade, né? Você andar de trem-bala, né? Shinkansen, né? Isso, eu acho que talvez isso, Ellen, essas modernidades, assim, essas coisas que, assim, realmente a coisa do futuro, assim, que faz Que a pensar que a gente gente... não, se a gente não coisa... tivesse aqui, a gente não teria conhecido, não Não, teria não, visto, né? não, não. A facilidade que você tem, assim, de acesso, né, a essas coisas futurísticas, vamos colocar assim, né? Porque para mim, trem-bala, andar de trem-bala aqui é uma coisa de outro mundo, é surreal. Privilégio, né? É um Porque se privilégio, você é um tem alguns privilégio. amigos japoneses, você sabe que não são todos que já andaram. Tem japoneses que nasceram no Japão e que nunca andaram de trem-bala, né? Porque é caro, né? É um negócio caro, é um transporte, meio de transporte. Transporte aqui já é caro, né? Meio de transporte aqui já é caro. O Shinkansen é mais ainda, né? Porque imagina, você tá aqui na região, eu tô aqui na região de Nagoya, e ir para Tóquio, levar uma hora, acho que uma hora e meia, nem 1h20, eu lembro. Uma viagem que você faz 4 horas, não, 4 horas não, 6 horas, se você for de ônibus ou se você for de carro, leva esse tempo. E você fazer em 1 hora e pouco, é coisa de outro mundo, né? Para mim, essa é coisa de outro mundo. Ai, olha, Né? a Carol tá falando que tá com saudade da sua gargalhada. Aí, em homenagem a ela, você deu mais uma gargalhada, né, Amy? Sim. Dizendo que você é aluna do coração dela. O Sandro está deixando uma memória dele que... Aqui, deixa eu ler. Uma memória que eu tenho era poder andar de bike de madrugada nas noites frias e sentindo ventinho na cara e parando em algumas maquininhas para tomar uma latinha de café. Verdade, Sandro, tem muito por aqui mesmo. Aí ele Verdade, continua, morava no interior, não trocava por centros mais modernos como Tóquio, tanto que nunca tive vontade de ir para Tóquio. O interior ele é um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas sim, a imaginar do Japão, sim. né? É o Japão que ninguém conhece, né? Interior, né? A parte saindo. E assim, não precisa nem ir muito longe de Tóquio, não, né? Você saindo ali, sei lá, uns 30, um raio ali de 20, 30 quilômetros, já é interiorzão, você só vê aquelas casinhas, né? Ali, uma Plantações. aqui, plantação de arroz, porque esse povo é arrozeiro. Então é plantação de arroz para tudo quanto é lado que você vê. Né? É bonito até, a gente aprende a achar, né? A gente aprende a ver a beleza que né? E é bonito, é bem bonito. A gente mora aqui no meio também, a gente, para ir para o trabalho, a gente fala, né? A gente passa no meio do tambor, né? Que são essas plantações de arroz, né? A gente chama de tambor, né? Então você passa no meio. Ah lá, o Santos está dizendo que caiu dentro de um. Eu acho que ele não estava tomando café, não, viu, Sandro? Antigamente, eu não sei se o Sandro está aqui no Japão ou não, mas antigamente, há uns 20 anos atrás, as pessoas encontravam muita bebida alcoólica nessas maquininhas que vendem café, né? E hoje já não tem mais por Não conta tem mais. dessa questão das crianças comprarem à vontade. Então é muito raro você ver. Mas antigamente tinha, hein, Sandra? Não sei não. É verdade. Não, e eu acho que andar bêbado de bicicleta, acho que também, se polícia pega, É complicado. que dá ruim, né? hein? A Érica está falando que é verdade mesmo e que estamos quase na época da colheita dos arroz, Sim, é verdade. sim, tá Alguns tudo. lugares já Nossa, estão. agora.
tá tudo crescido já e acho que já tem lugar que tá fazendo colheita. Então, é A verdade. Luana está perguntando qual é o valor dessa passagem de trem-bala. Luana, varia muito de quanto você vai andar de trem-bala, mas no seu caso, né, nossa amiga em comum que você está no Brasil, quiser vir para cá, aí nós vamos te dar umas dicas aí que você vai conseguir passear de trem-bala o Japão inteiro, não pagando muito como a gente paga aqui, quem é morador, né? E É tem o verdade, é Sato. verdade. Tenho memória gustativa de quando meu pai trouxe um pouco de Gohan na década de 90. Não, o arroz aqui também é outra coisa que não sei se eu vou conseguir acostumar de novo O com, arroz. com os nossos genéricos, né, de Gohan que a gente tem lá no Brasil. Porque os daqui até. Eu falo pro Hélio que até do refeitório da fábrica é gostoso. O arroz do refeitório da O fábrica é arroz daqui é gostoso. coisa maravilhosa, né? É Olha, maravilhoso. nosso tempo está Moti. acabando. Só que eu quero ler as suas Nossa. mensagens que estão chegando aqui. O Sandro Ai, por falando que favor. já voltou para o Brasil e que agora só vive das lembranças e que ele não estava bêbado. Então, gente, vamos deixar claro. Ainda Ele disse que bem. estava só chovendo e ele ainda estava de guarda-chuva. Ai. Não, mas é um perigo mesmo. Ali, se você não tomar cuidado, você cai no tambor. O Centro Cultural Oriental do Rio de Janeiro, querendo saber se tem academia de Kung Fu aqui no Japão. Fomos colegas na academia do mestre, Olha, mas em períodos deve diferentes. ter. É que a gente não contou aqui, mas você faz Kung Fu, né? Sim, Na sim, pandemia, sim. assim, até retomou, tal, então Retomei, acho que é por isso que estão te faço. perguntando. Deve ser alguém do meu círculo de amizade da academia de Kung Fu. Olha, confesso que eu não procurei academia de Kung Fu aqui. Eu sei que tem karatê, né? Porque, enfim, né? Judô, Judô, muito né? forte, né? E eu já vi academia de jiu-jitsu, mas é de brasileiro. Não, e jiu-jitsu é origem japonesa também, né? Não, É. não, não vi, assim, jiu-jitsu não vi ainda academia de jiu-jitsu japonesa, vi de brasileiro. Agora, Kung Fu, Ai, não não, conhece, eu também não honestamente, ainda sei para te não. dizer. Eu também não. Confesso também que não fiquei procurando. Não procurei. Mas, assim, nas minhas andanças por aí, né, que a gente vê, né, dessas três modalidades eu já vi por aí. Mas a de Kung Fu, não. A Ainda não. Érica, deixa eu te cortar, Amy, que nosso tempo está acabando. Olha, Tá. daqui a pouco cai nossa live. A É. Érica está dizendo que de Kakegawa X, Shizuoka, aqui pertinho da região onde eu estou, cidade vizinha, até Hiroshima, que é longinho, 600 quilômetros, ela pagou 16 mil. Deve ter sido só a É isso ida. mesmo. 16 para ir, 16 para voltar, provavelmente. É isso Para mesmo. Eu já responder a estava Luana, para ela programando. ter uma noção. Eu estava programando uma viagem para Hiroshima, né, Nagasaki, Hiroshima, daqui de Nagoya, ia dar mais ou menos esse valor mesmo, 16, 17 mil ienes. Uma pernada, né? E Uma uma passagem, um ida, né? ticket, uma ida, é. Exato, a Mas Érica o está mesmo valor, confirmando. ida e volta, você pagaria aí uns 30 mil ienes. Isso 30 dá o mil quê? ienes dá US$ 300. $300, O exato. pessoal do Brasil tem uma noção. Daqui até Tóquio dá 6 mil ienes, né? 5 mil ou 6 mil ienes, se não me engano. 50, Dá, US$ 60 por aí, é, né? isso, só ida, né? Então, ida e volta, você vai desembolsar aí uns 15 mil. E o Centro 14, Cultural, que a 12. pessoa que está aqui, ó, está querendo dizer que treinou na academia na década de 80 e era colega do Tomás. E diz que quer comer o sushi de Ah, trenzinho. Eu acho que você andou postando aí nos seus stories postei! esses dias, né? Aqui no Japão, muito comum as pessoas irem comer sushi, porque esse sushi é o preço muito acessível, né, Amy? A gente pode comer Aqui bastante. a sushi de esteirinha aqui é popular, gente. No Brasil é restaurante chique, né? Você vai lá que você vai Não nos de sei nem se esteirinha. tem desse jeito que chega o Tem, trenzinho, tem. assim, Não, né? desse Mas jeito que nem aqui não. No Brasil tem, mas é bem assim, né? É caro.
Agora o daqui não, aqui é popular, é popularzão. Quando você está com fome, você vai lá, você senta, vai Exatamente, comer. você tá com fome, você tá com fome e não tem grana, vai lá. A Erika está dizendo que é viciante, né? É É mesmo. viciante, é viciante. E você, como uma pessoa que é formada em gastronomia, nunca fez uma especialização na área japonesa, não, mas sabe dizer se é bom ou Não, não esse sushi, né? eu diria que é bom. É bom para um popular a baixo custo, ele é bom. Aliás, os japoneses, eles, do modo geral, os japoneses, tudo que eles se propõem a fazer, eles fazem bem feito. Isso é uma coisa também que assim, eu tenho admiração, porque mesmo o sushi, né, que é uma coisa mais elaborada, e mesmo ele sendo popular, você pegar esse de esteirinho, ele não deixa nada a desejar. É um sushi de muita qualidade. Os de supermercado, às vezes tem muito mais qualidade, me perdoem, né? Mas tem muito mais qualidade que muito restaurante no Brasil. Olha, e o Sandro está dizendo que lá no Brasil você tem que ir vestido com traje de gala para comer um lamen e com o bolso preparado. Pior que é, os bons lamens que eu conheço em São Paulo é mais ou menos isso aí mesmo. Aqui é comida de estação de trem. Você está esperando o trem, você vai lá e come. É o fast food, né? É. Olha, foi ótimo a gente conversar, esse bate-papo, você contar essas suas memórias, essas suas experiências aqui. Nosso tempo está acabando, a Luana está mandando parabéns, dizendo que gostou muito. Realmente foi muito gostoso, é sempre muito gostoso conhecer as histórias das pessoas, conhecer as memórias, né? Todo mundo tem uma história para contar. Seja ela mais alegre, seja ela mais triste. Teve gente que conseguiu se relembrar das suas gargalhadas. Então, eu acho que o que vale bom. de tudo isso, o que vale disso são essas memórias que a gente Verdade. relembra e as que vão ficar por conta dessa live. Verdade, sem dúvida. Foi muito Caroline bom, adorei. mandando os parabéns, dizendo que amou te ver. O Ai, que bom, gente. Sandro. Que bom. A Érica falando que chegou tarde, mas que adorou. Nossos Que 2 minutos restantes aí. Pessoal, obrigada por acompanhar. Hoje Obrigada a vou todos. deixar gravado, se o Hoje Insta vai. nos permitir. Hoje vai. Então quem perdeu vai conseguir assistir. Isso, o Sato também mandando parabéns. Pessoal, Legal. obrigado por ter ficado com a gente. E a Amy, obrigado pela sua disponibilidade de Eu que contar. agradeço, prazer sempre. Estamos aqui, qualquer hora, qualquer dia. E é isso aí. Muito obrigada a todos. Ellen, obrigada mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.